Olá, boa tarde. Segunda-feira, 16 de dezembro, o Senado agora está no ar. A Comissão de Direitos Humanos discutiu os 25 anos da Constituição de 88 na visão dos trabalhadores. Os sindicalistas criticaram a falta de regulamentação de muitos artigos e a possível flexibilização de direitos durante a Copa. A redução da jornada de trabalho, o direito à greve e a ampliação da licença maternidade são algumas das garantias trabalhistas previstas na Constituição Federal. Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, os convidados reconheceram os avanços na legislação, mas criticaram a falta de regulamentação de alguns pontos da Carta. O ponto negativo que nós entendemos ainda, infelizmente, mas depende de nós, da sociedade brasileira, é o fato de que dezenas e dezenas, e agora o Moacir registrou aqui do Nova Central, que são 117 dispositivos ainda pendentes de regulamentação. Acho que nós devemos continuar fazendo esse tipo de pressão para que realmente a gente consiga andar. Os debatedores destacaram que o direito à greve no serviço público ainda não foi regulamentado. Também criticaram a repressão policial nas manifestações dos trabalhadores da iniciativa privada. Aqui no Congresso Nacional, neste momento, para além da lei das organizações criminosas, PAIN, está em discussão a tal da lei que tipifica o terrorismo, crime de terrorismo. Por aquela lei, se houver uma greve, Lourenço, no setor de transporte, vai todo mundo indiciado do sindicato como crime de terrorismo. É 10 a 15 anos sem direito à fiança. Por quê? Porque você impedir o direito de locomoção das pessoas passou crime de terrorismo. As centrais sindicais também estão preocupadas com a proposta do governo para os trabalhadores que vão atuar em grandes eventos como a Copa do Mundo. A medida provisória, que deve ser editada nos próximos dias, prevê uma nova modalidade de contratação temporária, sem que o empregador tenha que assinar a carteira. Eles estão criando a possibilidade de trabalhar 14 dias sem registro, certo? E 60 dias no ano, sem registro, só com um contrato entre as duas partes. É um absurdo isso, porque primeiro vai tirar o direito de registrar o trabalhador e segundo, vai abrir as portas para o trabalho informal. Que a gente faça uma reunião aqui na comissão, chamando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, chamando deputados federais, senadores, para debater os direitos dos trabalhadores. Porque, segundo os sindicalistas, há uma série de ameaças que seriam retrocessos em matéria, inclusive o texto da Constituição, que estão tramitando nas duas casas, como, por exemplo, regulamentar trabalho escravo e a terceirização. O Congresso Nacional deve votar amanhã o Orçamento Geral da União para 2014. Depois de muita negociação, parlamentares da oposição e do governo fizeram um acordo para votar a matéria nesta semana. O impasse era o orçamento impositivo, que é o pagamento obrigatório das emendas parlamentares individuais. Existia a possibilidade da presidente Dilma Rousseff vetar essa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, os parlamentares ameaçaram não votar o orçamento da União para 2014. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, veio ao Congresso Nacional semana passada e até o vice-presidente da República participou da negociação. O compromisso da presidenta Dilma, inclusive, agora é não vetar o artigo da LDO que trata isso. Então, ela inclusive, não é problema de compromisso verbal. Isso é compromisso, inclusive, da presidência, porque jura a Constituição, ela tem que cumprir a lei. O orçamento ainda precisa ser votado pela comissão mista. A votação está marcada para esta terça-feira pela manhã e à noite deve ser votado pelo plenário do Congresso Nacional. Alguns deputados ameaçam obstruir a votação como forma de protesto pela redução do valor das emendas parlamentares de 12 para 10 milhões de reais. O prazo máximo para a votação do orçamento é dia 18, porque dia 19 a pauta do Congresso ficará trancada pelo veto da presidente Dilma ao projeto de lei que cria novos municípios. É previsto que não haja acordo em relação a esse tema. Portanto, a partir do dia 19, as sessões do Congresso estarão simplesmente bloqueadas, impedidas de deliberar qualquer outro assunto. Com certeza o governo enfrentará grandes dificuldades se o orçamento não for votado e aprovado. E também amanhã, a comissão que analisa mudanças no Código Penal deve votar o relatório do senador Pedro Taques. O texto proíbe o aborto, mas mantém as exceções já previstas em lei nos casos de estupro e risco de vida para a mulher, e inclui a possibilidade de interromper a gravidez de fetos anencéfalos com má formação no cérebro. No relatório, o senador aumenta a pena mínima para o crime de homicídio, de 6 para 8 anos,
e torna mais difícil a progressão de regime. Hoje, para ter acesso ao semiaberto, um condenado primário só precisa cumprir 1/6 da pena. A proposta eleva esse prazo para 1/4. Nós tivemos no Brasil, ano passado, mais de 50 mil homicídios. Sabemos que não é a quantidade de pena que impede que o cidadão pratique o crime, mas a certeza de que ele será punido. O projeto tipifica novos crimes, como terrorismo, bullying, enriquecimento ilícito de servidor público e desvio de dinheiro de convênios, e aumenta a lista de crimes cibernéticos, como a sabotagem por meio de computadores. O relator retirou do texto o artigo pelo qual o porte de drogas para uso próprio deixaria de ser crime. Este promotor de justiça, que também é professor de direito penal, reconhece que o projeto endureceu as penas para os crimes violentos, mas, segundo ele, aliviou a punição para casos considerados mais leves. Nós vamos ter dificuldade de prender qualquer pessoa nos crimes sem violência e grave ameaça, tá? Porque o projeto faz uma mudança radical nesse sentido. O projeto é mais duro nos crimes com violência e grave ameaça, mas o projeto é bem leve em crimes punidos até 4 anos. O promotor questiona ainda as mudanças na parte geral do Código. São critérios que o juiz deve seguir na hora de aplicar as penas. Para ele, o relatório de Pedro Tax detalhou demais e não deixou margem de interpretação para os juízes. Você tem que deixar abertura para a interpretação. Você não precisa trazer conceitos que ainda não são consolidados na doutrina e na jurisprudência para dentro da lei. Eu, como relator, quero ainda continuar ouvindo para que nós tenhamos um código que não seja um código amigo ou do inimigo, mas que seja um código do cidadão. O seringueiro Chico Mendes, assassinado há 25 anos, passa a ser patrono do meio ambiente do Brasil. A lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff foi publicada hoje. Chico Mendes também recebeu homenagem agora há pouco em sessão solene do Congresso Nacional. A defesa da Amazônia e dos povos que nela vivem marcou a vida do seringueiro, sindicalista e ativista ambiental Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Sua luta rendeu a ele reconhecimento internacional, mas também despertou inimizades. Pela 6ª vez eu já escapei de ataques do inimigo. Mas eu tenho um compromisso moral comigo de que essa luta não posso largar. A história do ambientalista assassinado há 25 anos no quintal de casa foi lembrada nesta segunda-feira durante a sessão solene do Congresso. Essa luta foi uma grande escola para todos nós. Escola de organização, escola de sonhar mais longe, escola de poder acreditar que as pessoas mais simples têm um propósito e uma vontade e, com certeza, uma condição de poder melhorar de vida. 25 anos após o assassinato, os ideais de Chico Mendes estão absolutamente atuais. A causa da sua morte, da morte da floresta e dos povos tradicionais também. O desenvolvimento equivocado, predatório, causador de desigualdade social e exclusão. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o senador Aníbal Diniz defendeu que é preciso manter vivo o legado do líder seringueiro. Chico Mendes morreu lutando por seu sonho. Foi uma morte brutal, mas que não calou sua voz. Temos hoje a obrigação de dar seguimento a esse sonho e vencer os desafios que estão postos. O seringueiro, já tão reconhecido, hoje ostenta mais um título, o de patrono do meio ambiente no Brasil. Meu pai nunca gostou de títulos, por isso eu ouso dizer sem medo de errar que o título de herói nacional e patrono do meio ambiente brasileiro só terá valor de fato quando não houver mais nenhuma morte por conflito de terra, quando não houver mais injustiças e ameaças contra aqueles que de fato defendem o meio ambiente brasileiro. O Chico Mendes não fez um enfrentamento convencional, simples. Vamos defender a classe trabalhadora. Na Amazônia, éramos tão poucos. Não daria certo. Dentro dessa complexa agenda nova e diferente e inovadora, ele incorporou o meio ambiente, a floresta, como uma casa. Ninguém tinha feito até então. Essas foram as notícias do Senado Agora. A seguir, veja a sessão plenária ao vivo. Boa tarde e até amanhã.